Sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg no canal. No vídeo de hoje estaremos explorando o iceberg das coisas mais curtas da história, fazendo, assim como a série de vídeos abordando as primeiras e as últimas coisas da história, uma série de 2 vídeos de iceberg, com esse sendo o último deles, sendo o oposto do vídeo das coisas mais longas da história. Nesse vídeo estaremos abordando coisas que, apesar de terem existido por um breve momento, ficaram marcados na história. Mas não só abordaremos coisas que tiveram uma existência curta, mas também elementos que existiram em pouca quantidade ou em tamanho. Agora, sem mais explicações, vamos conhecer o iceberg das coisas mais curtas da história. Marte 1955. Esse é o nome do filme com a menor duração a ganhar o Oscar de melhor filme. Marte possui exatos 90 minutos de duração, ou 1h30. O filme ganhou o Oscar na 28ª edição da premiação, que ocorreu em 21 de março de 1956. Esse não é o único recorde que o filme detém, afinal Marty também foi o primeiro filme a ganhar os 2 prêmios máximos do cinema mundial, o Oscar de melhor filme e a Palma de Ouro em Cannes. Na verdade, ele foi o único que teve esse feito por 64 anos, até 2019, quando o filme coreano Parasita repetiu a dobradinha. Marty é um filme de romance que eu diria que é bem atual. Ele acompanha o personagem título, que é um açougueiro de 34 anos que vive com a mãe, que é considerado um homem bem-humorado, mas que tem dificuldades de socialização. Ele constantemente enfrenta a pressão vinda de familiares e amigos para se casar, mas mesmo assim ele relutantemente continua a viver como um solteiro. Isso até ele conhecer Clara, uma professora que também sofria de dificuldades de socialização, e rapidamente uma conexão surge entre os dois, mesmo com a rejeição vinda da família de Marty. O filme mais curto que foi nomeado a melhor filme, mas não ganhou, foi o filme She Done Him Wrong, de 1933. Que o título em português dele é Uma Loira para 3. O filme possui apenas 66 minutos de duração, ou 1h06. No entanto, o filme com menor duração no geral, que foi indicado a alguma categoria no Oscar, foi o curta Fresh Guacamole, de 2012. Que foi indicado na categoria de melhor curta-metragem em animação no Oscar 2013. O curta tem apenas 1 minuto e 40 segundos de duração e se trata de um stop motion que mostra um homem preparando uma guacamole a partir de objetos como granadas, dados e fichas de cassino. Y. Y é a 25ª letra do alfabeto e também o nome de uma pequena comuna no norte da França que possui 87 habitantes. Sim, existe uma vila na França que seu nome é formado apenas pela letra Y, ou Y, como a letra é pronunciada em francês. Existe, no entanto, outros locais no planeta que também possuem um nome com apenas uma letra. Existem, por exemplo, 8 vilas na Noruega que todas são chamadas apenas de A, além de uma vila na Dinamarca e outras 5 vilas na Suécia que também se chamam todas apenas A. Na verdade, esse A não é realmente um A, e sim uma letra separada presente no alfabeto nórdico, e que sozinha pode ser traduzida tanto no norueguês, dinamarquês e no sueco, como riacho ou um pequeno rio. E pelo que eu vi, a letra se pronuncia como O. Existe também uma montanha em Hokkaido, no Japão, chamada apenas E, e um parque nacional na África, que sua extensão atravessa países como Níger, Burkina Faso e Benin, que se chama apenas W. A título de comparação, não existe nenhum município brasileiro que tenha menos de 3 letras, com o título de menor nome de município, estando dividido entre 13 cidades que têm 3 letras em seu nome, como por exemplo Jaú, Itu e Poá em São Paulo e Luiz e Ubá em Minas Gerais. A música mais curta do mundo.
Esse é um título bem complicado de dar a uma música em específico. Afinal, qualquer um pode criar uma música extremamente curta e reivindicar esse título. Porém, uma das mais famosas, que tem uma curta duração, é a música You Suffer, da banda de grindcore Napalm Death. A música está presente no álbum de estreia da banda, o Scum, de 1987. A música You Suffer possui apenas 1 segundo de duração. A versão gravada, na verdade, possui 5 segundos, porém os outros 4 segundos consistem praticamente de puro silêncio. Alguns segundos para você processar o que você acabou de ouvir. Apesar de ter apenas 1 segundo, a You Suffer tem uma letra, que no caso é a frase But Why? Ou Mas Por quê? Uma resposta ao título da música. Além disso, a música também tem um clipe musical, que é esse que vocês estão vendo de fundo. Inclusive no YouTube, o clipe está sob o selo da Vevo, quem lembra? Ravin de Saint-Devote. Esse é o nome de um bairro em Mônaco que é considerado a sua menor primeira divisão administrativa. Na verdade, Ravin de Saint-Devote pode ser considerada a menor subdivisão de um país independente do mundo, tendo esse tamanho em quilômetros quadrados, mas que pode ser traduzido também para cerca de 2,35 hectares. Para quem não sabe, uma primeira subdivisão é como se fosse os estados aqui no Brasil, ou seja, como o país é dividido internamente. O tamanho minúsculo de Ravin de Saint-Devote se dá principalmente porque Mônaco em si já é um país extremamente pequeno. Mônaco, na verdade, é uma cidade-estado localizada ali no sul da França e é considerado o segundo menor país do mundo, perdendo apenas para o Vaticano. Por causa do tamanho, Ravin de Saint-Devote não tem uma administração própria, nem uma população muito bem definida. Talvez não tenha nenhuma população, na verdade. O único ponto de interesse dentro do bairro é a Capela de Saint-Devote, que dá nome à subdivisão. A capela é dedicada a Santa Devota, padroeira de Mônaco, sendo uma capela muito antiga. Há menções que ela esteja lá desde 1070. Embora a igreja atual tenha passado por grandes reformas e reconstruções ao longo dos séculos. Ravin de Saint-Devote é considerado um bairro próprio desde a reorganização urbana de Mônaco, que aconteceu em 2013. Ponto de interrogação, ponto de exclamação. Enquanto estava de férias em 1892, o célebre autor francês Victor Hugo estava bastante ansioso para saber como estava indo as vendas de seu mais recente trabalho, que era nada mais do que o romance Os Miseráveis, que hoje é um dos clássicos da literatura. Logo, querendo saber como as vendas estavam indo, ele decidiu enviar uma mensagem para seu editor através de um telégrafo, enviando para ele apenas um único caractere, um ponto de interrogação. Quando seu editor recebeu essa mensagem, ele entendeu o que ela significava e resolveu responder à altura, telegrafando uma nova mensagem para Victor Hugo com também apenas um único caractere, um ponto de exclamação. Essas duas mensagens trocadas entre Victor Hugo e seu editor são consideradas as correspondências mais curtas já enviadas. É claro, ao longo da história, muito provavelmente outras pessoas replicaram essa mesma troca de mensagens, principalmente após o surgimento dos celulares, já que essa é uma troca de mensagens que definitivamente aconteceria hoje em dia, e provavelmente aconteceu algumas vezes. Porém, essa troca de mensagens entre o escritor e seu editor permanece, sem sombra de dúvida, a mais icônica de todas. Carlos Luz. Carlos Luz foi um político brasileiro que ficou marcado por ter sido o presidente do Brasil que ficou menos tempo no poder. Ele deteve o cargo de presidente de 8 a 11 de novembro de 1955, ou seja, ele foi presidente por apenas 3 dias. A história de como ele chegou no poder nos leva até 24 de agosto de 1954, quando o até então presidente da República Getúlio Vargas, digamos, entrou para a história.
o que causou uma grande crise política. Quem assumiu a presidência após isso foi o seu vice, o Café Filho, que se tornou o primeiro presidente em muitos quesitos. Ele foi o primeiro presidente nascido após a proclamação da República, o primeiro protestante e o primeiro e até então o único presidente natural do Rio Grande do Norte. E antes de se tornar presidente, ele também foi goleiro do Alecrim Futebol Clube, um clube lá de Natal. Ou seja, ele também foi o único presidente que já foi um jogador de futebol. Café Filho governou o país até 3 de novembro de 55, quando ele foi afastado do cargo devido a um distúrbio cardiovascular. Como ele não tinha nenhum vice-presidente, ele foi substituído pelo presidente da Câmara, que era o Carlos Luz, que assumiu o cargo em definitivo no dia 8 de novembro. O motivo de Carlos Luz ter ficado apenas 3 dias na presidência foi porque ele sofreu um impeachment que o tirou do cargo. Isso devido a uma conspiração que ele foi acusado de fazer parte, que queria impedir o presidente eleito Juscelino Kubitschek de tomar posse. Com isso, Carlos Luz foi substituído no dia 11 de novembro pelo vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, que se tornou o primeiro e único catarinense a ser presidente do Brasil, que governou o país sobre um estado de sítio até o Kubitschek assumir o cargo em 31 de janeiro de 56. Devido a essas constantes mudanças de presidente, o Brasil teve 4 presidentes em um período de 1 ano, ou seja, o Brasil repetiu o feito do Império Romano que teve em sua história o ano dos 4 imperadores. Luís XIX. Luís XIX, ou Luís Antônio Duque de Angulema, foi um nobre francês que era filho do rei Carlos X da França. O rei Carlos governou a França de 1824 até 1830, quando ele foi forçado a abdicar do trono graças à Revolução de Julho, pondo um fim ao reinado da Casa de Bourbon. Devido à abdicação de seu pai, o Duque de Angulema deveria se tornar o próximo rei, recebendo o nome de Luís XIX, porém ele também abdicou logo em seguida, pouco tempo após o seu pai, o que gerou a história que fala que ele foi monarca da França por 20 minutos, o tornando o monarca com o menor reinado da história. Porém, isso não tem muita base histórica. Ele não é considerado um rei da França de fato. Quem na verdade foi eleito o rei da França foi o Luís Felipe I, que foi o único rei da dita monarquia de Júlio, e foi o último monarca da França em definitivo. Ele também abdicou do poder em 1848. O Luís Antônio Duque de Angulema, o Luís XIX, se tornou após a morte de seu pai em 1836 o pretendente legitimista ao trono francês, sendo o nobre que as pessoas que queriam a restauração da monarquia Bourbon queriam colocar no trono. Isso até a sua própria morte em 1844. Outro caso parecido nos leva até Portugal e à figura de Luís Felipe de Portugal. Luís Felipe era o filho do rei português Dom Carlos I e era o herdeiro ao trono. Porém, Luís Felipe e seu pai foram vítimas de um regicídio que ficou conhecido como o Regicídio de 1908. Enquanto a família real estava passando na atual Praça do Comércio em Lisboa, no dia 1º de fevereiro de 1908, eles foram surpreendidos por militantes republicanos pertencentes ao grupo revolucionário Carbonária, que dispararam contra o rei Dom Carlos e seu filho Luís Felipe. É dito que Dom Carlos morreu na hora, enquanto seu filho permaneceu vivo por cerca de 20 minutos antes de vir a falecer também. Por ele ter vivido 20 minutos a mais do que seu pai, também criou-se a ideia de que ele foi rei de Portugal por 20 minutos, mesmo que ele não tenha sido oficializado, afinal nesses 20 minutos ele estava mais ocupado lutando para se manter vivo. Quem de fato ascendeu ao trono de Portugal foi seu irmão mais novo, que tornou-se Manuel II, o último rei de Portugal. Quem realmente pode ser considerado o monarca com o reinado mais curto da história, apesar de também existir controvérsias nesse caso, é o imperador Mo Didin. Ele foi um militar chinês que é considerado o último imperador da dinastia Jin. Mo, que se chamava Wenwan Chenglin, foi coroado imperador de Jin após a abdicação do imperador anterior, o Aizong.
Isso durante o cerco de Kaizo, que foi um cerco liderado pelos mongóis e por forças da dinastia Song, uma dinastia rival, na última cidade que Jin controlava. Após passar o trono de Jin para Mo, o imperador Aizong, vendo que a dinastia estava prestes a ruir, tirou sua própria vida. É dito que o reinado de Mo como imperador de Jin durou menos de um dia, talvez algumas horas. Afinal, como imperador, ele liderou suas forças restantes em uma investida contra os mongóis e morreu em combate no mesmo dia em que foi coroado, pondo um fim à dinastia. Papa Urbano VII. E seguindo na ideia de pessoas que detiveram um cargo por muito pouco tempo, temos o caso do Papa Urbano VII, que foi o Papa com o menor pontificado da história. O Papa Urbano VII nasceu como Giovanni Battista Castagna, na cidade de Roma em 1521. Ele, ao passar dos anos, foi subindo de posição dentro da Igreja Católica até ser eleito Papa em 15 de setembro de 1590, substituindo o Papa Sisto V. O seu pontificado durou apenas 12 dias, já que ele veio a falecer de malária no dia 27 de setembro. Quem o sucedeu foi o Papa Gregório XIV, que também foi Papa por pouco tempo, tendo um pontificado que durou menos de 10 meses. Apesar de ter sido Papa por pouco tempo, o Papa Urbano VII ficou conhecido pelas suas caridades, seus projetos públicos e por se opor ao nepotismo dentro da igreja, além de ter proibido que pessoas fumassem tabaco próximo às igrejas. Peñón de Vélez de Gomera. Peñón de Vélez de la Gomera é um território pertencente à Espanha, localizada na costa do Mediterrâneo, no continente africano, ao norte de Marrocos. A Espanha tem vários territórios espalhados pela costa norte de Marrocos, como é o caso da cidade de Ceuta, que fica em uma pequena península ao sul do Estreito de Gibraltar. Marrocos, inclusive, reivindica esses pequenos territórios espanhóis. O menor deles é justamente Peñón de Vélez de la Gomera, que, por ser um território espanhol, gerou a menor fronteira entre dois países no mundo. A divisa entre esse território e Marrocos possui apenas 85 metros de comprimento. Isso se dá pelo fato desse território se tratar de uma pequena ilha de maré, que é conectada por um estreito corredor de terra ao continente, como vocês podem ver na imagem. Esse corredor não existia até 1934, quando ocorreu uma forte tempestade que depositou terra no espaço que separava a ilha do continente. Ucrânia dos Cárpatos. Esse é o nome de um dos países que existiu por menos tempo no mundo. A Ucrânia dos Cárpatos localizava-se na região oeste da atual Ucrânia, uma região que tem parte da população sendo etnicamente húngara, além de outras etnias. Durante os anos 30, a região era parte da Segunda República da Tchecoslováquia. Em 1938, ela ganhou autonomia dentro da Tchecoslováquia, o que fez eles terem um governo próprio e a região ser renomeada para Rus Subcarpática. Em 15 de março de 1939, a Tchecoslováquia se desintegrou devido à invasão dos nazistas que conquistaram as regiões de Boêmia e Morávia, com também a região da Eslováquia declarando independência. Com a queda do país principal, a Ucrânia dos Cárpatos decidiu proclamar sua própria independência, apontando a cidade de Kust como sua capital. O padre e político Avustin Volossin foi eleito o presidente desse país recém-formado. Porém, a Ucrânia dos Cárpatos durou pouco. Bem pouco, na verdade, já que ainda no dia 15 de março, a Hungria, com o suporte da Alemanha, invadiu a Ucrânia dos Cárpatos e anexou a região, pondo um fim a essa breve nação, que meio que já nasceu condenada devido ao contexto histórico. Língua Rotocas. A língua Rotocas é um idioma ameaçado que é falado por cerca de 4.300 pessoas no norte da ilha de Bougainville, que atualmente é uma região autônoma da Papua Nova Guiné. A língua também é conhecida por ter o menor alfabeto entre todas as línguas conhecidas, possuindo apenas 12 letras e 11 sons, já que 2 letras dentro do alfabeto compartilham a mesma sonoridade. Dessas letras, 7 são consoantes e 5 são vogais. Essa natureza dela faz
faz ela ser uma língua considerada fácil de se aprender. No entanto, ela sofre de ameaças de desaparecer por completo e de se tornar uma língua extinta. Afinal, hoje, a maioria das pessoas que tem ela como a sua primeira língua são os membros mais velhos das comunidades falantes dela. Além do fato de, apesar de Bougainville ser uma ilha relativamente pequena, ela possui uma grande quantidade de línguas faladas lá, com mais de 18 línguas faladas na ilha. Pengo húngaro. O pengo húngaro foi a unidade monetária da Hungria entre 21 de janeiro de 1927 a 31 de julho de 1946. Essa moeda pode ser considerada a unidade monetária que teve o menor valor já registrado. Isso devido à hiperinflação que o país sofreu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. No pós-guerra, com a Hungria sendo um dos países que foi mais afetado pelo conflito, além de outros fatores, o valor da moeda local despencou em níveis nunca vistos antes. Na verdade, o caso do pengo húngaro é considerado o maior caso de hiperinflação da história, com uma unidade da moeda chegando a valer esse número aí quando convertido para o dólar da época. Ou seja, um pengo húngaro valia 217 quintilionésimos de trilionésimo de dólar, ou 2,17 vezes 10 elevado a menos 31. Isso fez com que o governo local tivesse que emitir cédulas com números exorbitantes para tentar controlar essa hiperinflação. Isso gerou a cédula com a maior denominação já emitida por algum país, a nota de 100 quintilhões de pengo. Sim, isso mesmo, 100 quintilhões. 100 quintilhões é mais do que a quantidade de grãos de areia no mundo, ou seja, dá para dizer que um grão de areia valia mais do que um pengo. Obviamente, essa hiperinflação estava fora do controle, então a Hungria teve que criar uma nova unidade monetária, surgindo assim com o florim húngaro, que foi oficializado em 1º de agosto de 1946 e é a moeda vigente na Hungria até hoje, já que a Hungria ainda não adotou o euro como a sua moeda. Esse caso lembra bastante a mais recente e popular hiperinflação que ocorreu lá no Zimbábue em 2007. Que gerou a infame nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos. Essa foi a segunda maior hiperinflação da história, ficando só atrás do caso da Hungria. Zeptosegundos. O zeptosegundo é a menor unidade de tempo que já foi medida pela ciência. Um zeptosegundo é equivalente a 10 elevado a menos 21 segundos. Ou esse número que você está vendo quando convertido em segundos. No caso, 1 trilionésimo de bilionésimo de segundo. A unidade foi medida quando foi calculado o tempo que a luz demora para atravessar uma molécula de hidrogênio, que no caso são 247 zeptosegundos. Apesar de ser uma quantidade de tempo tão pequena que é impossível calcular fora de laboratórios, o zeptosegundo é apenas a menor unidade de tempo medida em laboratório. Afinal, a teórica menor unidade de tempo possível no universo é o tempo de Planck, que é o tempo em que a luz leva para percorrer a distância equivalente a um comprimento de Planck, que resumindo bem é uma escala de distância extremamente pequena, a menor escala possível onde ainda faz sentido se estudar dentro da física. O comprimento de Planck mede 1,6 vezes 10 elevado a menos 16 metros, ou esse número aí. Para comparar, ele é absurdamente menor do que um átomo, menor do que um próton ou menor que qualquer partícula que conseguimos medir diretamente. A luz demora 10 elevado a menos 43 segundos para percorrer o comprimento de Planck, gerando assim o tempo de Planck. João I da França. E voltando a falar da monarquia da França, temos o caso de João I, que pode ser considerado uma das pessoas com uma certa relevância histórica que tiveram uma das vidas mais breves.
João era o filho póstumo do rei anterior, Luís X, que morreu em 5 de junho de 1316. Luís morreu antes de sua esposa, a Clemência da Hungria, dar luz ao seu filho João em 15 de novembro, que já nasceu como rei da França, título que ele teve por toda a sua breve vida. Afinal, ele veio a falecer com apenas 4 dias de idade, em 19 de novembro de 1316. Na época em que ele viveu, a mortalidade infantil estava nas alturas na França. Porém, não existe uma explicação definitiva de como ele veio a falecer. O fato é que, durante seu reinado de 4 dias, quem de fato governava a França era o seu tio, que após o trágico incidente, subiu ao trono da França como Felipe V. Posteriormente, João ganhou a alcunha de O Póstumo. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas das coisas mais curtas da história. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.